Bem-vindos ao debate. Olha, eu preciso começar dizendo que eu acabei de ler uma coisa que, sinceramente, virou uma chave na minha cabeça. Mudou completamente a forma como eu pensava sobre fé, sobre a mente, sobre, sei lá, sobre tudo. O livro se chama Mente de Cristo, a neurociência da nova criação. E eu peguei para ler esperando uma coisa e encontrei outra totalmente diferente. E o mais bizarro, sabe, é como ele começa. Antes do prólogo, antes de qualquer capítulo, tem uma seção na página 3 chamada Nota Importante ao Leitor. É um aviso, praticamente. Exato. E a minha primeira reação foi tipo, por que um autor nos daria um aviso antes mesmo da gente começar a ler? O que tem aqui dentro que é tão poderoso, tão potencialmente transformador, que a gente precisa ser preparado para o impacto? Isso me fisgou na hora. Não é um livro comum. Com certeza não é. E eu entrei com a mesma energia que você, mas logo eu percebi que o aviso não é bem de perigo, é de transformação. É um convite. O autor, o Márcio Bringente, ele está basicamente dizendo: olha, o que você tem nas mãos não é só uma teoria ou uma história bonita, é uma ferramenta prática. Se você se engajar com isso, sua mente vai ser renovada e sua fé fortalecida. E faz todo sentido ele dar esse aviso, porque as ferramentas que ele mistura ali são, no mínimo, inesperadas. Inesperadas é pouco. É uma fusão que eu nunca imaginei que veria. Quando ele lista os conceitos que vai usar, meu queixo caiu. Pode falar. Eu sei exatamente do que você está falando. Eu estava lendo essa nota importante na página 3 e ele começa a listar as ferramentas que fundamentam o livro. E a lista é chocante. Programação neurolinguística, a PNL, ok, interessante. Coaching, faz sentido, estamos falando de desenvolvimento. Hipnose conversacional, opa, agora ficou mais sério. E aí ele joga a bomba, mecânica quântica. Eu parei e li de novo. Mecânica quântica usada para ilustrar como a fé molda a realidade. Tudo isso ele promete em harmonia com as escrituras. Exatamente, é uma combinação que à primeira vista parece, sei lá, impossível. É como misturar água e óleo. Você pensa, como assim, mecânica quântica e Bíblia na mesma frase? Mas a forma como ele constrói o argumento é o que torna tudo tão poderoso. Totalmente. Eu nunca vi ciência e fé misturadas dessa forma antes. Não é a ciência tentando, provar a fé, nem a fé negando a ciência. É diferente. É como se a gente estivesse lendo um manual de reprogramação espiritual com base científica. Ele pega os princípios bíblicos e diz: sabe por que isso funciona? Porque existe um mecanismo neurobiológico que Deus criou e que corresponde a essa verdade espiritual. É uma abordagem muito, muito corajosa. E isso me leva a outro ponto que me deu confiança no autor. Ele não esconde nada. Além de ter essa formação múltipla, ele se apresenta como cristão, hipnoterapeuta, master em PNL e coach, o que explica essa fusão toda. Ele é extremamente transparente. Na página 4, ele fala abertamente sobre ter usado inteligência artificial no processo de escrita, mas ele nem chama de IA, ele chama de inteligência expandida. Sim, eu amei essa parte. E ele não só admite, como enquadra isso de uma forma muito honesta, né? Ele diz que usou a tecnologia como uma parceira para expandir ideias, mas faz questão de deixar uma coisa muito clara, e eu vou citar: a tecnologia não substitui a unção. Essa frase me pegou, mostra que o livro é usado, é moderno, mas o fundamento continua sendo espiritual. Ele não está terceirizando a revelação para um algoritmo, entende? Perfeito. É a união do antigo com o novo. Ele usa as ferramentas mais avançadas que a gente tem hoje para iluminar as verdades mais antigas que existem. E é essa combinação que nos leva ao coração do livro, ao momento ahá, que para mim está no prólogo. É ali que ele realmente fala com quem se sente travado. Sim, é exatamente isso. No prólogo, ele direciona a conversa para uma dor que eu acho que todo mundo que leva a fé a sério já sentiu em algum momento. Ele descreve o problema central na página 15, e quando eu li, foi como um soco no estômago de tão real. Ele diz: a maioria das pessoas crê em Jesus, mas continua raciocinando como um mundo.
vivem uma guerra interna entre o que a mente aprendeu e o que o espírito já sabe. Eu li essa frase e pensei, sou eu. Essa sensação de acreditar em algo profundamente no espírito, mas ter uma mente que continua operando no modo antigo, no medo, na ansiedade, na dúvida. É a grande questão, não é? Como é que a gente fecha esse abismo entre o que a gente acredita e como a gente vive, pensa e sente no dia a dia? E é aí que vem a grande revelação do livro, a solução que ele propõe para essa guerra interna. Ele redefine completamente uma experiência bíblica que a gente sempre associou com sofrimento, o deserto. Nossa, essa parte é genial! Retransformadora. Nas páginas 15 e 16, ele argumenta que o deserto não é um lugar de punição, de ausência de Deus, como a gente costuma pensar. Ele define o deserto como o laboratório da transformação da mente. Pensa nessa imagem, um laboratório. É o lugar onde Deus nos isola do ruído do mundo para que Ele possa fazer uma cirurgia na nossa mente. Ele diz que é no deserto que os velhos padrões mentais morrem e novos circuitos espirituais são formados. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Deixa de ser um castigo para se tornar um ambiente controlado para uma atualização profunda. Exatamente. E é aqui que a conexão com a neurociência fica explícita e brilhante. Ele diz, e eu vou citar a página 16 porque é perfeito, a neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões neurais. A Bíblia chama isso de renovação da mente. A ciência descreve o processo, o Espírito Santo realiza o milagre. Isso, para mim, foi o ponto alto. Não há conflito. A ciência apenas nos dá o vocabulário para descrever o milagre que a fé sempre proclamou. É como ele mesmo sugere na analogia. É uma atualização de software para o seu cérebro, onde o Espírito Santo é o programador. Certo. E isso me leva à pergunta seguinte que eu fiz na hora. Ok, entendi o conceito. O deserto é o laboratório, a neuroplasticidade é o mecanismo. Mas como essa reprogramação funciona na prática? Como a gente sai da teoria e vai para a vida real? Ele fala muito sobre a diferença entre acreditar em Cristo e pensar a partir de Cristo, que está na página 15. Como se faz essa transição? E o livro é todo sobre isso, sobre o como. Ele não fica só na filosofia. A partir do capítulo 2, ele começa a entregar as ferramentas práticas. Um dos pilares dessa reprogramação é o poder da linguagem, que ele explora no capítulo 3. Ele fala sobre a autodeclaração e a confissão como reprogramação neural. Isso pode soar como autoajuda barata para alguns, mas a forma como ele ancora isso na Bíblia e na ciência é o que faz a diferença. Então não é só pensar positivo. De jeito nenhum. É sobre usar a palavra de Deus de forma intencional para criar novas realidades no cérebro. Ele argumenta que a repetição da palavra, as declarações de fé baseadas nas promessas bíblicas, literalmente criam novos caminhos neurais. Lembra de Romanos 12:2 que a gente citou? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O livro está dizendo que essa transformação tem um correspondente físico no nosso cérebro. Quando você declara repetidamente, eu sou uma nova criatura em Cristo, seu cérebro, que foi treinado por anos a pensar eu não sou bom o suficiente, começa a construir uma nova estrada. E quanto mais você trafega por essa nova estrada, mais a antiga, a do pensamento negativo, vira um matagal abandonado. E o cérebro, por uma questão de eficiência, vai sempre preferir a estrada mais bem pavimentada. Exatamente. A neuroplasticidade em ação. Mas e esse é o ponto crucial. Ele enfatiza que não se trata de esforço humano, de força de vontade. Não é você, na sua própria força, tentando se convencer de algo. É sobre permitir que o Espírito Santo, através da palavra, reescreva os caminhos do seu cérebro. É um ato de cooperação. Você escolhe a palavra, você a declara e o Espírito realiza a obra de transformação interna. Tem uma declaração no livro, na página 9, que resume isso perfeitamente. A cada palavra de fé, meu cérebro se alinha à verdade do céu. Não é o cérebro criando uma verdade, é o cérebro se alinhando a uma verdade que já existe. Isso muda tudo, porque tira o peso das nossas costas de termos que consertar a nossa própria mente.
A nossa parte é focar na verdade e a transformação é uma consequência dessa parceria com Deus. Faz muito mais sentido. Totalmente. E ele dá exemplos práticos, como transformar preocupação em adoração, como usar versículos específicos para combater pensamentos específicos de medo ou rejeição. Ele ensina a construir o que ele chama de ecossistema mental favorável à voz de Deus. Depois de terminar o livro, a sensação que ficou é que ele é muito mais do que uma leitura. É uma ferramenta, um manual. No final do prólogo, na página 17, ele usa uma palavra que eu achei linda: reencontro. Ele diz que o livro é um reencontro com a nossa verdadeira identidade em Cristo. E é isso mesmo. A gente passa tanto tempo operando a partir da nossa identidade antiga, ferida, moldada pelo mundo, que nos esquecemos de quem realmente somos. É um mapa de volta para casa. Exatamente. E eu queria falar diretamente com quem está nos ouvindo agora. Se você se sente como eu me sentia, se você se sente travado, vivendo essa guerra interna entre o que a sua mente grita e o que o seu espírito sussurra, este livro é um mapa para a reconciliação. Ele te mostra como fazer as pazes entre sua mente e seu espírito, como alinhar seus pensamentos com a sua fé. Não é sobre negar a realidade, mas sobre escolher a verdade que vai governar a sua realidade. É isso. E eu diria que ler este livro é dar o primeiro passo prático para viver o que 2 Coríntios 5,17 diz, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós acreditamos nisso, mas muitas vezes não sentimos isso na nossa mente. Este livro te dá as chaves para que o novo não seja apenas uma posição teológica, mas uma experiência diária, vivida nos seus pensamentos, emoções e decisões. É sobre encarnar a nova criação. Perfeitamente dito. E eu quero terminar com uma declaração poderosa, inspirada na conclusão do livro, na página 113, que é quase uma bênção para o leitor. Ele diz algo como: a partir de hoje, você não precisa mais ser refém dos seus velhos padrões. A partir de hoje, você pode pensar como o céu pensa, agir como Cristo agiria e viver como a nova criação que você já é. Ler este livro é aceitar o que o autor chama de chamado invisível para uma transformação real, profunda e, o mais importante, possível. É um convite para finalmente ter a mente de Cristo.